queria trazer aqui um tema que não faz parte da pauta política da conjuntura. O esforço um pouco nosso aqui, no Outras Manhãs, é repetir aquilo que Outras Palavras faz em texto e trazer determinados temas que ainda para os quais ainda o nosso público não está alerta, mas são temas que vão repercutir muito, talvez, inclusive na conjuntura, mas também em temas mais estruturais que definem as relações econômicas, as relações políticas, as relações sociais. O tema de hoje é o desenvolvimento muito rápido, recente, das vacinas terapêuticas contra o câncer. O câncer, todo mundo sabe, é uma doença, uma das maiores causas de morte no mundo. Há poucos tratamentos hoje, mas surgiram nos últimos anos, em especial nos últimos meses, perspectivas muito promissoras das vacinas terapêuticas. Nós temos uma matéria da revista Economist, que, embora seja uma revista neoliberal, uma revista muito rigorosa, que dá conta de algumas dessas novidades. Vale aqui uma explicação científica. O câncer é principalmente uma disfunção do sistema imunológico nosso. O nosso organismo produz constantemente células anormais, células que não são conformes com o nosso DNA e que, se elas não forem combatidas, elas produzem tumores e elas se espalham pelo corpo e produzem um adoecimento e a morte. E, normalmente, o nosso sistema imunológico está preparado para combater o surgimento dessas células. Por isso que o câncer não é tão comum. Essas células são fabricadas o tempo inteiro e são destruídas o tempo inteiro pelo nosso sistema imunológico. O câncer começa a surgir quando, por alguma falha, o sistema imunológico não detecta essas células e permite que elas continuem se multiplicando. A ideia das imunoterapias, e essas vacinas são uma imunoterapia muito avançada, muito transformada, é que mais eficaz do que você bombardear o organismo com químicos, que é o caso da quimioterapia, ou com radiação, ou mesmo com cirurgias, intervir por meio de cirurgia, é você combater por meio, estimulando o próprio organismo a fazer o que ele deveria ter feito, ou seja, combater essas células. Essa revista, essa matéria da Economist é muito interessante, que ela mostra que os primeiros ensaios surgiram por acaso, surgiram no século XIX, no fim do século XIX, nos Estados Unidos, quando um cirurgião notou, por acaso, que alguns pacientes terminais, alguns pacientes desenganados que tinham um tipo de tumor no pescoço, eles se recuperaram depois de terem sofrido uma infecção de pele. Ou seja, a infecção de pele levou o sistema imunológico deles a produzir anticorpos que combateram as células cancerosas também, por coincidência. Isso teve efeito naquela época, mas o uso foi uma coincidência, aquele fato. É muito difícil você estimular o sistema imunológico, que é composto de extremamente complexo, a sanar uma falha dele no combate ao tumor. A partir de algumas décadas atrás, depois do longo desenvolvimento da quimioterapia, começou a se retomar a ideia da imunoterapia. Mas esse desenvolvimento se tornou muito mais rápido nos últimos anos e nos últimos meses, Glauco e pessoal, por causa de dois fatores. Primeiro, o desenvolvimento da técnica do RNA mensageiro, chamado mRNA. Vocês se lembram da Covid? Vocês se lembram que a resposta, o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid foi muito rápido, muito surpreendente.
enquanto outras doenças exigiam 10, 15 anos para o desenvolvimento de vacinas, no caso da Covid, em 2 anos tinha vacinas muito eficazes desenvolvidas, e quando o vírus mutou, também foi muito rápido combater com novas vacinas. O mRNA essas moléculas de mRNA, elas emulam as nossas moléculas, as moléculas do nosso organismo, e elas estimulam o nosso organismo a desenvolver uma resposta imunológica para uma vacina, no caso, porque o vírus é um só. Então, a partir de uma molécula que pode ser aplicada em qualquer ser humano, o organismo daqueles indivíduos que são inoculados com a vacina produz respostas e destrói o vírus. No caso da Covid, está sendo feito para outras doenças também. Com câncer é muito mais difícil, porque cada tumor é diferente do outro. Mas, graças ao RNA mensageiro, a tecnologia do RNA mensageiro, e graças ao uso da inteligência artificial, tem sido possível, em vários exames, em vários testes clínicos, desenvolver vacinas para cada tumor. Isso é uma conquista científica muito, muito impressionante, porque é como se você desenvolvesse uma droga para cada paciente, para milhões de pacientes, uma para cada um, para ela combater para ela ajudar, para ela estimular, para ela levar o sistema imunológico dessa pessoa a combater e a destruir o tumor. Então, veja o grande passo tecnológico que está sendo dado. Hoje em dia, tem testes clínicos sendo desenvolvidos pelas quase todas as principais Big Pharmas, as principais indústrias farmacêuticas ocidentais, mas aí vem uma das questões essenciais políticas desse debate. O Ocidente não é o único. Os Estados Unidos, em especial, não são os únicos que estão desenvolvendo essas vacinas, e talvez não sejam os mais importantes. Elas estão sendo desenvolvidas com muita rapidez na Rússia, pelo Instituto Gamaleya, aquele que desenvolveu a vacina Sputnik. O presidente desse instituto prometeu que ainda esse ano as respostas, as primeiras terapias contra alguns tipos de câncer vão estar prontas, e que há estudos para, inclusive, enfrentar outros tipos de tumores, inclusive tumores que hoje são praticamente incuráveis, como tumores no pâncreas, onde a expectativa de sobrevida das pessoas que o contraem, em geral, não ultrapassa 1 ano. E na China também há o desenvolvimento muito importante de vacinas. Então, tem uma questão geopolítica aqui. É o que a gente tem discutido em outros programas. São os sinais de que, no campo político, no campo econômico, também no campo científico, o mundo eurocêntrico, o predomínio eurocêntrico está desabando. É importantíssimo a gente tomar em conta isso. Mas tem uma questão ainda mais importante, que é sobre quem vai controlar essas tecnologias. A que grupos elas vão servir? A que grupos sociais elas vão servir? Elas vão ser públicas? Elas vão ser privatizadas? Elas vão ser controladas por patentes? E aí entra uma das teóricas que a gente gosta de debater sempre, que é a Mariana Mazzucato. A Mariana Mazzucato é uma das estudiosas da importância do papel dos estados no desenvolvimento da inovação tecnológica. E um dos temas dela, pessoal, é o RNA mensageiro. É o desenvolvimento dessa tecnologia, a mesma que serviu para criar rapidamente as vacinas contra a Covid,
para esse novo passo importantíssimo. Sabe que a Mariana Mazzucato revela uma coisa que é sempre ocultada nos meios de comunicação tradicional? Essa tecnologia foi 100% desenvolvida em laboratórios públicos, principalmente no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Anos de pesquisa, de pesquisa científica básica, levaram ao desenvolvimento público, por laboratórios públicos, estatais, dessa tecnologia que nos deu a vacina contra a Covid e pode nos dar agora uma terapia muito eficaz contra todos os tipos de câncer. O que a Mariana Mazzucato acrescenta, Glauco? As políticas atuais levaram o Estado norte-americano a fornecer essa tecnologia praticamente de graça para grandes transnacionais, a Moderna e a Pfizer, principalmente. Foi isso a causa do apartheid vacinal que nós tivemos durante a pandemia, onde a maior parte da população do mundo não teve acesso às vacinas. Isso aumentou enormemente o número de mortos. A Mariana Mazzucato, em seus estudos, isso tem muito a ver agora com a questão da possível cura do câncer, propõe o seguinte: os laboratórios públicos têm que continuar sendo centrais no desenvolvimento das vacinas. Eles podem, inclusive, se articular com empresas privadas, mas em condições completamente diferentes. Eles têm que impor às empresas privadas a quem eles oferecem essas tecnologias condições de acesso da população a essas tecnologias, a essas terapias. Pfizer, Moderna e outras todas ganharam dezenas ou centenas de bilhões de dólares com a pandemia, se apropriando de tecnologias criadas com recursos públicos, com recursos do contribuinte, com recursos do Estado. E a grande questão que vai surgir agora, e talvez a presença forte russa e chinesa nessa disputa, nesse desenvolvimento, ajude pelo menos a criar, por comparação, sinais de que é possível ter outra política, porque na Rússia está se anunciando, por exemplo, que essas terapias serão grátis pelo sistema público de saúde da Rússia. Então, esse contraste pode ser muito importante para evitar, mas é luta política que pode alcançar isso. Para evitar que ocorra o que já se dá hoje, Glauco, com alguns tratamentos contra o câncer e contra outras doenças. São tratamentos caríssimos, não porque seja difícil produzi-los, mas porque um pequeno número de empresas os controla, vende pelos preços que querem. Quando estão disponíveis aqui no Brasil, no SUS, isso exige um esforço imenso do Estado brasileiro de adquirir esses medicamentos. Às vezes, inclusive, as pessoas obtêm por meio de ação judicial. Mas esses medicamentos todos que foram desenvolvidos por meio de pesquisa pública, essa possível vacina terapêutica eficaz contra muitos tipos de câncer, tudo isso tem que ser transformado em comum, diz a Mariana Mazzucato. Ela usa precisamente essa forma. E só vai ser transformado em comum se houver luta política das sociedades. E é por isso que a gente traz esse tema. Sugere o debate aprofundado desde já desse tema, porque as lutas políticas têm que começar quando ainda a Inês é viva. Essa a história nossa de hoje.